Cristo anunciou, Kardec codificou, à luz de um novo tempo, a doutrina se firmou. O movimento cresceu, a verdade se estendeu. O tempo há de passar. Cristo. Olá a todos, que a paz de Deus esteja presente em nossos corações, em vossos corações. Estamos aqui então dando continuidade a esse trabalho, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Sempre gosto de deixar bem claro que aqui nós estamos falando do que é doutrina espírita. Então, para quem não conhece a doutrina espírita, para quem conhece, mas quer saber um pouco mais sobre doutrina espírita, para quem tem dúvidas sobre doutrina espírita, nós estamos aqui com este propósito, para a gente poder falar de doutrina espírita, sem nenhum tipo de pensamento negativo, de menosprezar, diminuir qualquer tipo de religião, qualquer tipo de crença. É falar de espiritismo, né? E se eu em algum momento falar de outros companheiros de outras crenças religiosas, é para deixar claro o que que é isso, o que que é aquilo. Então vamos dar prosseguimento. Nós estamos com, nós estamos já no nosso 17º encontro, né? Todos os outros estão na nossa playlist lá da playlist da SEAC, do nosso YouTube. E seria bom quem está começando agora verificar desde o início que a gente está fazendo um histórico maravilhoso desse trabalho. Nós vamos falar das obras básicas agora, só que nós vamos dividir em duas partes, porque como eu estou fazendo um trabalho lento, gradual e progressivo, e eu quero deixar algumas explicações melhores sobre a obra, então para que cada programa desse não fique tão longo, a gente vai então dividir também essa obras básicas em duas partes. Então vamos logo adiante, né, para a gente poder não perder muito tempo aqui. Pois é, então assim, obras básicas a gente vai fazer então em duas partes e lembrar que nós estamos estudando baseados no estudo sistematizado da doutrina espírita da FEB, da Federação Espírita Brasileira, deste programa fundamental, tomo um, que é uma edição revista, uma edição que está revisada, atualizada. Então, falando dessas obras básicas, que a gente então veio numa progressiva, e agora nós vamos entrar nesse item, obras básicas. Lembrando que o nome, né, Allan Kardec, a gente já trouxe isso nas reuniões, nos nossos encontros anteriores, o porquê Allan Kardec. Porque, assim, na hora da publicação do Livro dos Espíritos, o primeiro livro que a gente vai observar aqui, Hipólito Leon se viu com um problema, porque ele já tinha um nome, né? Ele tinha já ele era visto como o professor, uma pessoa muito culta, com muitos livros, e aí seria mais um livro. Como é que ele vai assinar esse trabalho, né? E mais uma vez, prevalece o bom senso desse nosso codificador. E tem um biógrafo dele muito interessante, né? Henry Salce, né? Que ele foi um dos primeiros biógrafos, ou seja, o primeiro biógrafo de Kardec, adepto muito ao espiritismo. Ele, no momento dessa aplicação, ele fica muito embaraçado, né? O Kardec ficou, Leon, Delisar ficou embaraçado. E ele resolve botar um pseudônimo, né, um nome. Então, o nome que ele escolhe é um nome orientado por um mentor, um dos mentores, na realidade, que ele teve vários mentores, né, além do Espírito de Verdade, a gente pode dizer que vários mentores, o Espírito de Verdade, por exemplo, é aquele que dá o corpo da doutrina
E esse Zéfiro também foi um dos mentores de Kardec, revelou a Kardec sua missão de ser o porta-voz dos mortos, né, dos encarnados e vários outros espíritos. E tem vários outros aí. Mas aí ele dá essa orientação, esse mentor, esse Zéfiro, ele dá essa orientação para que ele colocasse o nome que ele já teve em uma existência passada, não vou dizer que é anterior, uma existência passada, que seria Allan Kardec, e ele teve esse nome no tempo dos druidas. Eu fiquei interessado em entender um pouquinho sobre os druidas, eu fiz uma pequena pesquisa e vou passar. Então, os druidas, né, eram sacerdotes dos gauleses, originários da Gália, hoje nossa atual França. Ele não tinham templos, então assim era um povo meio eremita, né? Eram curadores, eram juízes, os juízes, e em alguns casos eles eram até considerados como líderes religiosos e políticos, diferente, né? Eles eram conhecidos por seu conhecimento da natureza, reuniam-se nos bosques e veneravam certas plantas, tais como o visco e o carvalho. Então, o visco e o carvalho realmente assim é bem próprio deles, né? E a gente já viu até alguns filmes assim, alguns desenhos animados, né, que fala muito sobre isso. Eles eram conhecedores da sabedoria ancestral e eram vistos como guardiões da tradição celta e tinham funções de conselheiros. Então a gente vê que era um povo já bem esclarecido, né? Acreditavam na imortalidade da alma e metempsicose. A metempsicose eles acreditavam que um espírito poderiam reencarnar num corpo de um animal, né? Ou seja, transmigrar para a alma de um animal, coisa que nós da doutrina espírita não admitimos. Sua filosofia desses druidas é quase desconhecida porque não a escreveram. Então, eles confiavam nessa memória, e a memória a gente sabe como é que passa, né? Um conto passa para o outro, então muitas coisas se perderam, assim como a gente entende, né, que tem os ensinamentos, até os ensinamentos mosaicos que a gente percebe, tem muitos desses ensinamentos, da Torá, por exemplo, que foi passada, né? Não está escrita, é passada de um para outro. Então, quer dizer, eu estou falando isso, mas eu estou até meio perdido se isso realmente é uma realidade, mas acredito que sim, coisas que são passadas e se perderam muito. Bom, então assim foi um parênteses para a gente falar desses druidas e vamos então a essas obras básicas, que é o nosso tema principal de hoje. Então, o primeiro livro é o Livro dos Espíritos, né? 18 de abril de 1857, a gente já conta com 168 anos dessa publicação, que dá início, então, dá esse pontapé inicial da nossa doutrina espírita. Depois nós temos a Revista Espírita, que começou em 1º de janeiro de 1858, e essa Revista Espírita, ela atua até hoje. É claro que a de Kardec ficou ali com 11 anos mais ou menos, a gente vai ver um detalhezinho mais à frente, mas ela continua sendo editada até hoje. Depois, o que é o Espiritismo, que vem em julho de 1859, o que é o Espiritismo, na realidade, ele veio para dar uma explicação para o povo, nem foi assim para o espírita, mas de uma forma geral, para mostrar o que seria esse Espiritismo. Vamos falar um pouquinho dele hoje também. O Livro dos Médios, aí já veio em 1861, e o Evangelho segundo o Espiritismo, ele só veio em 64. Então, assim, a gente percebe que em 58, abril de 58, então surge a primeira obra, e a gente vai observar que só em 64 é que vai surgir, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é, assim, eu acredito até que a partir daí é que a gente entende a doutrina é, como a religião, vamos colocar assim, que a gente já estudou isso, a doutrina espírita seria religião ou não, porque ele vai dar um cunho de evangelho, vai dar um cunho diferente com o evangelho segundo o Espiritismo. Muita gente fala, então o Espírita tem seu próprio evangelho. Não, são os ensinamentos de Jesus dentro da visão que nós temos como verdadeiras, como mais lógicas
das informações do Cristo. E um ano depois, então, a gente vai ter o céu e o inferno, depois vamos ter a Gênesis 68, e após a desencarnação do desencarne, né, de Kardec, foi publicado em 1890, em Paris, por Pierre Lemoyne, a obra póstuma. Então, um livro, a obra póstuma, é que ele faz uma coletânea. Ele juntou tudo que tinha escrito lá nos cantinhos, lá nos alfarrapos, lá de Kardec, e ele publica, então, as obras póstumas. Quando a gente fala, então, no Pentateuco, a gente está falando no Livro dos Espíritos, está falando no Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, o Pentateuco, quando a gente fala desses 5 livros, mas, para que a gente fale da obra de Kardec, a gente tem que falar das obras póstumas, a gente tem que falar da revista Espírita, principalmente revista Espírita, a gente tem que falar do que é o Espiritismo e a gente tem que falar também das viagens que Kardec fez também. Então, assim, para a gente ter um todo real do que é a doutrina espírita e não ficar aí criando outras questões, onde se coloca que tem que haver um espiritismo mais progressista e coisa dessa natureza, palavras que a gente ouve e a gente não gosta muito dessa forma. Então vamos falar do livro dos Espíritos, né? Então, o livro dos Espíritos, abril de 58, 18 de abril, hoje em dia até considerado um dia do Espiritismo, né? Dos 5 livros fundamentais nesse Pentateuco que eu falo, a gente bota como fundamental, que compõe a doutrina, a codificação espírita, o Livro dos Espíritos é o primeiro, e reunindo os ensinos dos espíritos superiores através de médiuns de várias partes do mundo. Então não foi assim, Kardec, vamos já tratar Kardec, né? Recebendo de uma médium, duas médias, não, recebendo várias mensagens, e ele ia codificando, ele ia vendo as que estavam igual, vendo as que não tinham sentido. Então, por isso que ele é o codificador da doutrina espírita. Ele, o Livro dos Espíritos, é o marco inicial de uma doutrina que trouxe uma profunda repercussão no pensamento e na visão de mundo de considerável parcela da humanidade, desde 57. Então, mudou a forma de pensar, deu-se uma nova visão ao estado das coisas. Por que estou aqui? Para onde vou? Por que eu passo por determinadas situações? Isso é o que se propõe, então, a nossa nova doutrina, e que, então, a partir daí, muda-se o pensamento, é claro, como ele coloca, de uma considerável parcela da humanidade. Estruturada em 4 partes, e contendo 1.019 questões, né, perguntas formuladas pelo codificador. Então, Kardec pega essas informações e ele, então, redige a pergunta. Aborda os ensinamentos espíritas de uma forma lógica e racional, sobre os aspectos científicos, filosóficos e religiosos, que a gente também já viu, que é o nosso tripé, onde nós fundamos a doutrina espírita, onde ela se solidifica, ciência, filosofia e religião. Independentemente de crença ou convicção religiosa, a leitura de O Livro dos Espíritos será de imenso valor para todos, porque trata de Deus. Quando a gente quer falar de alguma coisa, quer criticar, quer julgar, quer elogiar, a gente tem que compreender aquela coisa. Eu, particularmente, não posso criticar o protestante, o evangélico, o católico, o taoísta, o budista. Eu não posso criticar nenhuma religião dessa natureza, porque eu não conheço essas religiões. Eu posso falar de mim, né? Então, esse imenso valor para todos, porque não só porque trata de Deus, mas porque também trata da imortalidade da alma, de entender que eu sou um espírito, eu não sou um corpo físico, e eu sou imortal. Eu, espírito, que sou a essência, eu sou imortal. Trata também da natureza dos espíritos, de onde ele veio, para onde ele vai, por que ele está passando por essas situações todas, as relações com o mundo, né, com esses homens encarnados, como é que é esse relacionamento? Hoje a gente já entende, muita gente que é considerado como lunático, como louco, como isso, como aquilo, com tantos nomes que se dá, porque escuta, porque fala, porque vê com quem não está vendo, essa relação o Espiritismo coloca para a gente como real. Trata também das leis morais, da vida presente, da vida futura e do porvir da humanidade.
assuntos de interesse geral, de grande atualidade, porque as pessoas querem saber o que que vai acontecer, para onde eu vou, por que que acontece tudo isso. E o Espiritismo vai trazer para a gente uma lógica. E dentro, logo deste primeiro livro, ele já traz esse grande boom, essa grande explosão que vai fazer com que realmente a humanidade pense diferente com relação a si mesmo e com relação a Deus também, né? E aí vamos fazer um adendozinho, uma diferençazinha, que eu falei de 1019 questões, mas quando você vai lá no finalzinho, em algum livro vai puxar 1018 questão. Seria 1018 ou 1019 questões? Então, o que que acontece? Também abrindo um parênteses aqui. Então, houve um engano em algumas traduções, algumas edições que vieram do francês para a língua portuguesa. E a partir da segunda edição da obra dessa língua francesa, onde está ausente a questão 1011, a Federação Espírita Brasileira, ela na tradução de Guilherme Ribeiro, ele mantém ausente, ele deixa então esse 101, poxa, está faltando a questão 1011, deixa faltando e dá prosseguimento à tradução. Evandro Noleto Bezerra, em sua tradução, ele tem uma opção, então, por enumerar a pergunta que está entre 1010 e 1012, né? E ele bota, então, o número 1011. Aí ela vai ficar, então, no final, em vez de ficar com 1019, ficar com 1018. Na edição da LACA, que é a Livraria Allan Kardec, Rolando Pires, ele apresenta uma variação, conforme o ano de impressão. Então, a partir de 1989 até 2002, essas traduções, ela apresenta a questão 1010A. Mas essa anterior, de 1989, ela apresenta a questão sem colocar, ou seja, do 1012 ele passa para o 1013. Essa questão toda, ela aconteceu porque o codificador Kardec, ele não enumerou essa pergunta, não enumerou a pergunta, após a 110. Ele colocou a 110 e logo abaixo da 110 tem uma explicação, tem uma outra subpergunta que ele, na verdade, ele poderia colocar aquela subpergunta como 1011 ou então ele não, ele na próxima ele faria a 1011. Ele deixou em branco. O lápis aconteceu, né? E assim sendo, o livro teria, na prática, 1019 questão e não 1018, porque ele deixou de colocar a numeração naquela questão ali. A primeira questão, né, a primeira edição de 1857, ela tinha somente 501 questão. Então, ou seja, isso ainda não tinha sido envolvido, né? E ela foi aumentada nas edições posteriores e só na 12ª edição, já em 64, né, no ano da publicação lá de outros livros, é que ela se completa com essas 1019 e, como foi dito aí, foi tendo essas ausências. E é isso que chama atenção, né? Algumas dessas questões são, desses questionamentos que a gente está falando, teve uma, teve outra, assim, elas tiveram subperguntas, subperguntas que foram marcadas por letras. Essas letras para aprofundar aquela pergunta, para aprofundar aquela pergunta e complementar a resposta principal. Mas foram perguntas, né? Foram também questionamentos. Portanto, se a gente for considerar que aquelas questões que estão também com letras, o número total de perguntas, ela vai passar muito de 1019. E aí eu tive essa curiosidade. Eu fui lá, peguei o livro dos Espíritos e fui vendo quantas questões, tá? Peguei lá as 1018, vamos botar assim, peguei as 1018, e aí fui em cada questão e vendo quais das questões que tinham A, B, C, e fui contando quantas tinhas. E, na realidade, se a gente considerar todas as subperguntas, eu cheguei à conclusão que são 189 subperguntas de respostas. Então, nós teríamos, na realidade, 1.208 perguntas e respostas.
Pesquisa boba, né? Mas não, mas é uma pesquisa. Então, eu posso dizer que nem 1018 nem 1019 nós temos 1208 questões, perguntas e respostas no livro dos Espíritos. Bom, voltamos, saímos do nosso parênteses. Vamos falar então da Revista Espírita. Essa Revista Espírita ela começou em 1º de janeiro, né, por uma questão de Kardec ter que acrescentar outras coisas, por isso que eu digo que é importante ler a Revista Espírita para se ter um compêndio todo, porque assim, tem coisas que estão na Revista Espírita que não estão nas obras básicas, ou seja, então a Revista Espírita ela é um complemento, na realidade, das obras básicas. Periódico mensal, a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, circulou pela primeira vez em Paris no dia 1º de janeiro de 1858 e foi publicada sob a responsabilidade direta de Kardec até a sua desencarnação, ocorrida em 31 de março de 69. E a gente vê que são 11 anos de responsabilidade direta de fazê-la mensalmente. Hoje em dia, essa revista ainda funciona, só que ela hoje ela é a Revue Spirit, a revista espírita hoje, ela está sob a responsabilidade do oficial do Conselho Espírita Internacional, que continua trazendo então essas informações, mas ela continua acontecendo. Claro que hoje, né, é diferente, é modo digital, é possível a gente assinar e ter essas revistas hoje aí, mantendo, né, informações para toda a comunidade espírita. A partir de então, passou a ser administrada pelos seus continuadores até os nossos dias. Pelas suas páginas admiráveis, desfilam os assuntos mais diversos, desde a fenomenologia mediúnica nos seus variados matizes, até as dissertações da mais pura moral evangélica. A vida no mundo espiritual, a sorte futura, reservada aos que praticam e aos que não praticam o bem, a justiça da reencarnação, a bondade e a misericórdia divina, enfim, os princípios fundamentais em que se assentam o Espiritismo. Então a gente percebe que essa revista espírita, ela, como eu disse, seria a continuação, dando continuidade àquelas obras todas de Kardec. É muito importante a gente tirar tantas informações para aprofundar esse nosso conhecimento. Vamos o que é o Espiritismo. Então, o que é o Espiritismo? É uma outra revista que, na realidade, foi criada, essa obra sempre atual, ela foi criada não para, digamos assim, para a comunidade espírita da época, de uma forma geral, para mostrar o que é o Espiritismo. Foi útil, é útil, né, aos adeptos da doutrina espírita, como também àqueles que desejam conhecer a natureza do espírito e a definição de seus pontos fundamentais. Então, sempre complementando, sempre dando esse auxílio. Divide-se em 3 capítulos. O primeiro sobre a forma de diálogos, com uma crítica, né? Esse diálogo. Primeiro foi com esse crítico, depois com o cético, com o padre, e traz respostas àqueles que desconhecem o princípio básico da doutrina, bem como apropriadas refutações aos seus contraditores. O segundo capítulo expõe parte da ciência prática e experimental, caracterizando-se como um resumo de O Livro dos Médiuns, que ainda não foi publicado. No terceiro capítulo, é publicado o resumo do Livro dos Espíritos, com a solução adaptada pela doutrina espírita de problemas de ordem psicológica, moral e filosófica. Contém também a biografia de Allan Kardec, o Henry Salsa. Então, esse é o que é o Espiritismo. A gente observa que todo compêndio, né, quando a gente fala em obras da doutrina, principalmente essas obras de Kardec, elas são importantes a gente. Aí o Livro dos Médiuns, vamos falar agora do Livro dos Médiuns, que logo vem depois. Então, porque o Livro dos Médiuns ele vai reunir
um ensino específico dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestação. Muito importante a leitura do livro dos espíritos, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. Então, ele traz todo esse compêndio, ou seja, a espiritualidade vem preparando, vem trazendo as informações gradativamente, montando esse conteúdo enorme de informações para que nos preparemos, para que nós pudéssemos estar cada vez mais preparados. O livro dos médios também apresenta, na parte final, um precioso vocabulário básico espírita, de leitura e consulta indispensável para os espíritas. Será sempre uma preciosa fonte de conhecimento também para qualquer pessoa indagadora e atenta ao fenômeno mediúnico. Trazer essas informações, trazer o porquê, trazer como é que isso tudo funciona. Sendo o homem parte integrante do intercâmbio entre os dois planos da vida, o material e o espiritual, o melhor é que conheçamos e bem os mecanismos desse relacionamento. O Livro dos Médios é o manual mais seguro para todos os que se dedicam às atividades de comunicação com o mundo espiritual. Então, todas as casas espíritas que vão trabalhar com a mediunidade, que vão com desobsessão, com esclarecimento, ou seja, com desenvolvimento, o Livro dos Médios é o livro de cabeceira. Porque é ali que está, então, de uma forma muito segura, todas essas informações para que se mantenha a doutrina, né? Muita gente critica e fala que as pessoas querem manter um princípio doutrinário, quer se manter, que as pessoas querem manter uma raiz. Ou seja, eu sou uma dessas pessoas que acredito que nós temos que manter os princípios doutrinários. A pessoa fala de progresso, do espiritismo, eu acredito em progresso, senão não estaria hoje aqui utilizando esse meio sem progresso. E quem está me ouvindo aí, daqui a não sei quantas semanas, meses, anos, pode estar me ouvindo, isso é um progresso, que o espiritismo não deixa de atuar. Bom, Livro dos Médiuns. Vamos falar também do Evangelho segundo o Espiritismo, muito importante, a gente observa que ele chega bem depois. É um ensino moral do Cristo Jesus. Ensino moral, vai falar de moralidade para as pessoas de qualquer crença, desenvolvidos pelos espíritos de luz em comunicações mediúnicas, recolhidas, organizadas, comentadas e trazidas a público pelo codificador Allan Kardec. Lembrando que Kardec, como eu já falei, selecionava as questões, e questões que ele fazia e que às vezes a resposta poderia não ser aquilo que os espíritos estavam falando para ele, os espíritos mostravam para ele que aquela resposta estava errada, que aquela resposta tinha alguma coisa ali que ele deveria corrigir, e ele assim o fazia. Se o leitor é cristão, né, acredita em Jesus, acredita no ensinamento de Jesus, leia com aplicação o ensino moral do Mestre Jesus para a humanidade sofredora. E dê-se conta de conteúdos que talvez nunca antes tenham percebido ou compreendido plenamente, porque vem com uma linguagem nova. Ele vem trazer aquilo que em determinado momento não dava para se entender, porque o mundo progrediu. Então, quando a gente fala em progresso, é isso, é compreensão daquilo que está escrito. E o Evangelho, o Espiritismo, traz isso. Se a pessoa não é cristã, mas é aquela pessoa que gosta de investigar, perguntar. Então, leia com respeito e orientação, porque se a pessoa já for negativa, já fala, vou ler, mas então não adianta. Agora, leia com atenção, leia passando pelo crivo da razão, porque essas orientações que vêm desses espíritos superiores, que espíritos que vêm trazendo isso para a gente, ela tem um cunho diferente, ela tem um caráter educativo. Ela traz um caráter motivador e de consolo, para que a gente possa compreender coisas
Compreender, por exemplo, por que que crianças nascem surda, muda, cega, por que que crianças nascem em países em guerras, nascem na extrema pobreza, por que que tem doenças que incuráveis ainda. Eu estou falando criança porque eu estou raciocinando de espíritos que encarnaram e ainda são pequenas. As pessoas falam, mas são espíritos. Então, eu estou colocando esse exemplo e o Evangelho segundo o Espiritismo ele traz esse cunho consolador. E quando a gente fala de motivador, é da compreensão que a gente passa a ter da existência da vida. E o céu e o inferno, né? Então, eu vou falar do céu e o inferno para a gente poder, então, depois encerrar. O principal escopo do céu e inferno é explicar essa justiça de Deus à luz dessa doutrina espírita que é onde eu estou falando agora. Ele objetiva demonstrar a imortalidade do espírito, a condição na qual está lá no mundo espiritual, como consequência de seus próprios atos. Então, nós somos responsáveis por nós mesmos. Nós somos os nossos criadores de nossas dificuldades, de nossas facilidades. O céu e o inferno divide-se em duas partes. A primeira estabelece um exame comparado das doutrinas religiosas sobre a vida após a morte, né? Mostra fatos como a morte de crianças, seres nascidos com deformidades, acidentes coletivos e uma gama de problemas que só a imortalidade da alma e a reencarnação explicam satisfatoriamente. Como eu falei agora há pouco, não tem como eu entender e aceitar um Deus justo se um ser tão pequeno está passando por dificuldades tão grandes. Que o espírito que acaba de reencarnar, que aquele corpo físico está passando por aquilo tudo, a não ser através da reencarnação. A segunda parte, resultante de um trabalho prático, reúne exemplos acerca da situação da alma durante e após a desencarnação. Durante e após a desencarnação. Então a gente vai ver como é que funciona esse sistema todo através do céu e inferno. Isso tudo vem através de depoimentos de criminosos, arrependidos, de espíritos endurecidos que ainda não querem aceitar ou se arrepender, de espíritos felizes que vêm contar dessa renovação, de medianos que estão ainda naquela situação, sofredores, suicidas, que já tiveram experiências na Terra. Então, assim, é muito importante porque vem, a pessoa fala, ninguém voltou para contar. A doutrina espírita mostra que é possível, é verdade, e eles vêm justamente para contar, para nos auxiliar e nos mostrar a grande verdade. Bem, então nós vamos ficando por aqui. Nós vamos dar continuidade a esse assunto, né, no nosso próximo programa, mas para não ficar muito longo, como eu falei, vamos dar continuidade a essas obras básicas. E a gente continua pedindo que, sabe, compartilhem isso com outras pessoas, assistam e compartilhem, distribua isso, entre no nosso, sabe, o nosso YouTube para que a gente possa crescer bastante. Nós não temos nenhum propósito financeiro, o propósito é levar a doutrina espírita o mais longe possível. Praticar a caridade através da divulgação da doutrina. Não como forma de imposição, claro, nunca nada é imposto dentro do Espiritismo, mas como forma da gente oferecer oportunidades para quem quer ouvir, para quem quer estudar. Tendo dúvidas, mande pelo zap que vai aparecer no final desse vídeo, pergunte e nós vamos responder. Que a paz de Deus esteja presente em nossos corações. Quando o homem outros mundos habitar, aqui no infinito ou em qualquer lugar, de certo encontrará a mesma lei natural, regendo a sinfonia da vida universal. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Nascer, morrer,
crescer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei